Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou a Larissa e hoje eu vou explicar um pouquinho do porquê eu sou pacifista. Eu adoto a visão política do pacifismo. Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu vejo em muitos vlogs de esquerda muitas críticas ao pacifismo, inclusive de pessoas que eu admiro e que eu assisto o canal, que eu busco construir o meu conhecimento. Só deixar claro que nesse vídeo eu não vou explicar o que é o pacifismo. Se você quiser que eu explique o que é o pacifismo, você fala, que daí eu estudo e assim eu me sinto confiante para passar esse conhecimento para vocês em um outro vídeo. Nesse vídeo eu só vou explicar o porquê eu estou, no momento, adotando a ideologia pacifista. Geralmente, a crítica que essas pessoas, esses blogueiros, esses cientistas políticos fazem é no sentido de que as pessoas pacifistas são pessoas em cima do muro, são pessoas isentonas, são pessoas que vivem no mundo da imaginação, no mundo da fantasia e não aceitam a realidade como ela é e não querem encarar a realidade. Tem também algumas críticas no sentido de serem pessoas que se acham com um senso de ética mais elevado do que os demais. Com relação a essa última, que eu achei a mais absurda, bom, se tem pessoas pacifistas que acham que têm um senso de ética elevado, não sei. Mas falando por mim, eu acredito particularmente que a ética, ainda que tenha aspectos que são coletivos, em uma grande parte, a ética ela é uma construção particular. Você não pode forçar alguém a pensar de uma forma ética, moral ou não. Ainda que você tenha regramentos que estimulem a determinado tipo de pensamento. Você não pode ter certeza de que uma pessoa tem uma ética daquele jeito, porque você não tá na cabeça dela. Nesse sentido, para mim, a ética é uma construção personalíssima, é uma construção que diz respeito ao indivíduo. Então, se uma pessoa tem uma visão de mundo que não acredita na violência, isso é a visão de mundo da pessoa que adota a não violência. Isso não é querer se colocar acima de outras pessoas, é só ter aquela visão particular em relação à sociedade. Certo, mas passando ao próximo ponto, é a crítica de que as pessoas pacifistas são isentonas e vivem no mundo da imaginação e se negam a ver a realidade. O primeiro aspecto aqui que eu quero deixar claro é que eu sou contra o capitalismo. O capitalismo é exploração, o capitalismo é racismo, o capitalismo é escravidão, enfim. Então, eu sou contra o capitalismo. E, ao meu ver, seria lindo, realmente. Poxa, se a gente unisse o Mercosul, reforma agrária, distribuição de terras, se nós fortalecêssemos a nossa indústria, se nós tivéssemos um real forte e valorizado e montadoras de carro com marcas nacionais e peças nacionais, ao invés de ficar importando veículos automotores, e se todo o Mercosul fosse ligado por ferrovias. Enfim, isso é claro, seria um sonho, todo mundo com recursos, todo mundo com acesso à educação pública de qualidade, à saúde pública de qualidade. Porém, eu não acredito que a revolução se faz unicamente com o pegar em armas, porque eu acho que quando você pega em armas, você, de um lado, dá justificativo para que a outra pessoa atire em você, e, de outro lado, você, de certa maneira, se iguala. E eu não acho que isso representa aquilo que eu acredito. Ah, Larissa, mas as pessoas já estão morrendo. Milhares de pessoas periféricas, marginalizadas, morrem todos os dias. Tá, eu concordo, mas sobre esse ponto, quantas vezes esses pensadores, seja o de esquerda e os de direita, já foram
numa periferia, já foram na favela conversar com essas pessoas e perguntar: o que vocês querem? Eu acho que se você chegasse pra doméstica, pro cara que trabalha ali no chão de fábrica mesmo, chegasse: ô, você quer pegar em armas para instalar a revolução socialista? Ele ia falar: o que é socialismo? Não tem como você querer impor uma ideologia às pessoas, sendo que elas não têm conhecimento do que é o capitalismo, o que é liberalismo, o que é o socialismo. Aquelas pessoas só iam pedir: pelo amor de Deus, só quero comer, só quero viver. Então, eu acho que ao invés de você propor uma ruptura que pode gerar a morte de milhares de pessoas inocentes que queriam apenas comer e viver, a gente pode pensar em uma outra alternativa que poupe essas vidas. Ainda que, sim, elas estão morrendo e que, sim, o capitalismo precisa acabar em algum momento. Mas esse momento só vai chegar quando a sociedade, e por sociedade eu quero dizer o povo, quando grande parte da massa do país tiver consciência de que essa transformação precisa ser feita. Não adianta fazer essa transformação quando existe um medo do comunismo, um medo do socialismo. Se as lideranças marginais, se os indígenas, se o padeiro, o motorista de ônibus, todos eles se articularem e falarem: não, nós queremos pegar em armas. Daí eu vou sentar e vou analisar essa nova conjuntura e vou talvez mudar minha opinião. O ponto que eu quero chegar é que tem muita gente falando sobre revolução, falando sobre pegar em armas e falando sobre o que é melhor pro povo, sem falar com o povo, mas tá falando pelo povo. Outra coisa, outro ponto. Se supostamente houvesse uma revolução, quem pegaria em armas? O acadêmico? O pensador? Que fica ali dentro da sala lendo trilhões de livros da universidade? Ou o cobrador do ônibus? Ou o proletário? Quem é que ia estar ali na linha de frente? Então é muito fácil falar em revolução quando não é você que vai morrer, mas quando você fala em nome de outra pessoa morrer. Outro ponto. E eu acredito que essa revolução, essa ruptura com a ordem antiga, só vai se dar a partir do momento que a gente aumentar as políticas sociais de inclusão das pessoas pobres e periféricas às universidades, para que elas possam pensar também. E isso a gente faz através de políticas públicas, através de articulação, através de pressão aos governantes. Agora, o que a gente tem é uma esquerda que não consegue se articular minimamente, nem para deixar de eleger um presidente evidentemente fascista e tá falando em revolução. E outra coisa, eu não vejo que nós temos um líder forte o bastante para fazer uma revolução socialista. Então, supondo que agora a gente pegue em armas, quem é que depois vai subir ao governo? Quem é que vai comandar o aparato estatal? E uma coisa que fica na minha cabeça é como nós vamos lidar com os problemas conjunturais, estruturais do nosso Brasil. Como é que esse novo Estado socialista vai lidar com o crime organizado no território do Rio de Janeiro? Como é que a gente vai lidar com os movimentos dissidentes? A gente vai ser autoritário? A gente vai ser opressor? Essa opressão vai ser admitida contra as pessoas que são contra o Estado, mas até que ponto isso nos diferencia do Estado anterior? E até quando esse novo Estado socialista, nessa sua guarda para permanecer socialista, não vai se tornar totalitário? Esse papo já é para um outro vídeo e já diz respeito também à teoria do socialismo ali e do comunismo, que eu não domino. Dito isso, ao meu ver, o pegar em armas é uma forma de revolução, mas acredito que existem outras formas de revolução. E ao meu ver, o conhecimento,
a socialização de direitos que hoje pertencem a uma minoria é o caminho. Isso através de uma articulação e do uso da linguagem, do discurso, da conversa e mais do que da fala, da escuta, do escutar a visão do outro, em pensar conjuntamente a construção de um país mais justo para todos. Então, é justamente porque eu estou pensando no depois e no como essa revolução vai se dar que eu, pacifista, estando pacifista nesse momento, não acredito na revolução armada como uma alternativa viável para melhorar o país de alguma maneira. Bom, em resumo, o meu ponto é que eu sou pacifista porque eu acredito que o país precisa sim de uma mudança, mas que se for para pensar em utopia, eu não acredito que um revolucionário seja menos utópico do que um pacifista, porque de certa forma ele está buscando aquele mundo idealizado. Mas eu também não sou contra o socialismo, inclusive muito pelo contrário, acho que pode ser uma alternativa viável ao capitalismo, porém ainda não domino tão bem esses assuntos. E é justamente porque eu não sou isenta em relação às pessoas e em relação ao povo que eu adoto o pacifismo. Então, essas críticas de que as pessoas pacifistas são pessoas em cima do muro, que o pacifismo é uma espécie de sonho, enfim, não merecem serem levadas a sério. Enfim, é isso, galera. Eu quero deixar muito claro que eu não tô de forma alguma criticando o socialismo, mas eu só penso na forma como um mundo melhor pode se dar. Entende? E eu acredito também que é perigoso também, nos tempos que a gente está vivendo de muita polarização, eu falar algumas coisas aqui e isso ser usado como uma arma para atacar o socialismo. Se isso for feito, gente, não, é a descontextualização, entende? A filosofia socialista, eu acredito, é uma filosofia interessante, mas existe o modus operandi de como a gente pode lidar com a sociedade que a gente tem. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí. E se você não gostou, desculpa, eu não quis te chatear, caso eu tenha te chateado. E, bom, se você tem alguma crítica construtiva pra gente pensar junto, comenta aí. E é isso. Mas só vamos deixar claro que o fascismo é inaceitável em qualquer de suas formas. Viva a democracia! Fiquem bem, se hidratem, tomem bastante água. Vejo vocês na próxima. Beijo!